Então, a gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre o Centro Municipal de Referência do Autismo. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já conhecem, né? O Centro Municipal é um centro que iniciou seu trabalho agora aqui em Araraquara recentemente. Eu sou a Karina Maia, eu sou a gestora do Centro Municipal de Referência do Autismo. Eu sou servidora, como vocês, há 12 anos, né, da Prefeitura Municipal. Sou graduada em Pedagogia, sou pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional, Autismo e Análise do Comportamento Aplicada. Sou capacitada em avaliação para suspeita de autismo e atraso de desenvolvimento, como também em TDAH. Sou ex-presidente de uma associação que vocês devem conhecer já de alguns anos aqui em Araraquara, que é a Ampara. É uma associação de pais e mães de crianças e pessoas com autismo. Sou palestrante já há alguns anos, e aí vocês vão conhecer um pouquinho essa trajetória. E eu sou mãe de 2 meninos, do Bruno e do Arthur, que é autista. Bom, essa caminhada toda do centro, por que a gente vai falar um pouquinho do centro de autismo, né? Então, eu estou explicando aqui para vocês a minha história, para vocês entenderem como isso tudo começou. E esse é o meu pequeno Arthur, que hoje está com 9 anos, aqui ele era muito pequeno. E essa trajetória do Centro de Referência do Autismo iniciou graças a ele, né? O porquê disso, né? Porque lá atrás, quando eu já desconfiava que o Arthur era ateia, iniciou uma busca por atendimento, né, e tratamento aqui em Araraquara, e nós não tínhamos, né, efetivamente um atendimento especial para crianças com autismo, para diagnóstico e tudo mais, né? Então, essa caminhada aí foi longa. Até eu descobrir o autismo do Arthur, foram praticamente 2 anos de luta, né? Para procurar esse atendimento dentro do município. E aí a gente uniu um grupo de mães e decidiu criar a Ampara. Né? Vocês já devem ter participado de alguma formação ou de algum treinamento que eu tenha dado em anos anteriores através da associação, né? Então, nós fazíamos um trabalho paralelo, né? Eu, como servidora pública, eu, presidente dessa associação, então, nós disseminávamos aí a informação sobre o autismo. E essa luta começou justamente por isso, porque nós víamos que não se falava de autismo em Araraquara, muito pouco. Outras mães de pessoas com autismo. E aí, essa foto que tem aí no cantinho esquerdo foi a nossa primeira reunião, onde as mães começaram a comparecer e a entender um pouquinho mais essa realidade que a gente começou a vivenciar, né? E nós fomos... Karina, não dá para ver a foto. Aí no cantinho não está conseguindo ver? Não, está aparecendo como se o pessoal entrando. Pelo menos aqui para mim. Será que é todos? Está todo mundo vendo assim? Vocês estão conseguindo ver o slide? Não, agora saiu o slide, hein? Tá o slide? Tá conseguindo ver? Saiu. Não tá mais o slide. Não tá mais? Ó, não. Vou voltar. E agora? Não, tá uma página deve ser o... Como você deseja ingressar na reunião do Teams, tá? Não. Vamos lá de novo. Aí. Não, sim? Continua não? assim. Não. Continua assim. Então, vamos diminuir aqui. Eu não sei por que tá essa tela, não. Espera aí. Ué, que estranho. Só deu para ver a foto do desfile, assim. Então, depois veio essa tela. Como que eu faço para não... Aqui, abrir a bandeja de compartilhamento. Que estranho essa tela, Reginaldo. Como que ela veio aparecer aqui? Porque não está aberta aqui no meu. Não está aberto o seu? Não.
Aqui já abri. Vamos ver se consigo. Aí. Aí. Vamos ver. Então, vamos lá. Vou voltar lá na página, peraí. Vocês estão vendo agora? Agora nós estamos vendo você e o pessoal CEDEP, Yara, Maria Aparecida. Então, vamos tentar compartilhar de novo. Vamos voltar lá. E agora? Isso. Agora sim. Agora tá. Ai, que bom. Então, vamos lá. Se der algum problema, vocês me interrompem, tá? Então, essa primeira foto, lá à esquerda, lá em cima, é o grupo de pais que se uniu para pedir, né, para que o município tivesse essa política pública que hoje atende aí uma quantidade significante de pessoas com autismo. A gente fez uma reunião com o prefeito e ele prontamente decidiu que nós teríamos o Centro Municipal de Referência do Autismo, que é esse prédio azul que vocês estão vendo. Para quem não conhece, fica ali no Pedregal, próximo aos predinhos do CDHU, do lado do Centro de Reabilitação Eduardo Lawande. É uma política pública de extrema importância, é o primeiro centro de referência do município com atendimento 100% SUS e também do Estado, né? Nós somos o primeiro centro do Estado, tanto que nós recebemos visitas, aí vocês vão ver algumas fotos de vários outros municípios e outros estados para poder implantar o mesmo protocolo de trabalho que nós temos aqui. Então, foi uma vitória para essas famílias, né? E eu posso dizer para você que eu, como mãe, tenho muito orgulho desse trabalho, né, do centro ter sido criado e efetivamente essa política pública ter sido concretizada no município, até porque hoje nós somos um ponto de luz para muitas famílias aqui de Araraquara. Eu, naquela época que eu estava descobrindo ainda o autismo do meu filho, eu não tinha um local para poder ter um acolhimento, para poder ter um direcionamento. Talvez os tratamentos dele poderiam ter sido diferentes, poderiam ter sido mais rápido, né? E não foi isso que aconteceu de fato, né? O caminho foi muito mais longo. Hoje, para muitas famílias, é um caminho aí um pouquinho mais curto, né? Porque você consegue ter acesso, pelo menos, à informação com um pouquinho mais de rapidez. Então, aí tem algumas fotos do espaço, vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Sim? Sim. Então, essa foto do espaço, nós temos uma sala de integração sensorial, tem vários ambientes, várias salas de atendimento hoje, nós aumentamos agora mais 2 salas, e a gente já tem um projeto de ampliação de mais 12 salas, né? O espaço ainda é reduzido, a gente não consegue atender uma demanda grande. Nós ficamos aí praticamente 2 anos parados com pandemia, e eu sei que vocês, como professores, como educadores, estão sentindo na pele aí o comprometimento e muitas vezes até a regressão dessas crianças, o comprometimento que isso trouxe para elas, né? E com a pandemia, isso cresceu absurdamente. Nós temos hoje uma busca maior por esse trabalho, né? Uma demanda muito crescente e vem crescendo a cada dia, né? Com uma procura imensa. Outros municípios, outros estados vieram nos conhecer e a gente ficou muito feliz com isso. A gente vai receber agora Brotas também, outros estados aí como o Paraná, para vir conhecer o trabalho do centro e o protocolo que a gente usa, que é todo baseado nas diretrizes do SUS. Né? Esse protocolo, ele né, já foi preconizado e totalmente planejado anteriormente ao Centro do Autismo, através do Sistema Único de Saúde, e a gente segue as diretrizes do sistema. Né? Então, esse atendimento eu vou estar explicando para vocês como é feito lá, para vocês até poderem orientar as pessoas depois também em relação ao serviço. O projeto do Centro Municipal de Referência do Autismo, ele foi elaborado por esse grupo de trabalho que eu falei para vocês, né, representantes
das secretarias municipais, juntamente com representantes da sociedade civil organizada, que na época eram pais e mães aí da Ampara, né? Nós criamos essa portaria, né, através da prefeitura, no dia 7 de abril de 2017. Então, de lá até a sua inauguração, no dia 14 de agosto de 2020, nós traçamos todo o planejamento de trabalho para o Centro Municipal de Referência do Autismo atender hoje aí em torno de 150 crianças, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas. Nós atendemos com uma equipe que é referência regional hoje. Esses encaminhamentos para o centro, como é feito, né? No caso de suspeita de autismo, é através da unidade básica de saúde do município. O pediatra do postinho de saúde, ele encaminha para o atendimento ou para diagnóstico ou para tratamento, quando a criança já tem um diagnóstico anterior, para o Centro Regional de Referência do Autismo, né? E a gente já faz os encaminhamentos dentro do protocolo de serviço que a gente tem lá. Então, recebe a guia, passa pelo médico neurologista. Se é o primeiro atendimento, já abre-se um prontuário dessa criança. E se ela não tem um diagnóstico, vai para atendimento da equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação rigorosa se essa criança é autista ou não é autista. E pasmem vocês, tem chegado muitos laudos externos de crianças que iniciam tratamento com a gente já com diagnóstico de autismo, que no decorrer desse trabalho a gente verifica que realmente a criança não tem autismo, né? E aí a gente vai estar falando dessa desconstrução de um diagnóstico aí mais à frente. Então a gente conta com que equipe lá? São profissionais capacitados, que são fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, psicólogas, além do neurologista, né, que atende todos os dias lá no CER, no Centro de Reabilitação e no Centro Municipal de Referência do Autismo. Ele fica de segunda a sexta-feira. Dr. Li só não fica lá na parte da manhã de quarta, que aí ele atende na parte da tarde. Mas é um agendamento que não tem demorado. A partir do momento que o posto de saúde encaminha para o centro de referência, a gente já faz o agendamento do Dr. Li, né, do neurologista. Então, aí tem demorado em torno de 30 dias um agendamento para o neurologista. E aí ele faz os encaminhamentos necessários, ou para diagnóstico ou para terapia, tá? É lógico que a gente tem uma lista de espera, uma demanda reprimida alta hoje, devido a tudo isso que eu passei para vocês, inclusive em relação à pandemia, mas com essa ampliação, a gente ampliou a equipe agora, a gente está usando os dois anexos, né, tanto o CER quanto o centro de referência, para conseguir dar uma vazão a essa lista de espera o quanto antes, né? Lá também é emitido a carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que também é uma vitória do município, esse cadastro aí, para que as crianças tenham essa identificação. Então, após esse diagnóstico, a criança tem o direito a adquirir essa carteirinha através do site aí da prefeitura. Os pais podem entrar e preencher e mandar os documentos todos via sistema, não precisa ir presencialmente lá para fazer, só depois para retirada, que a gente pede para estar fazendo presencial, porque a gente vai precisar que a criança coloque a digital e ter a foto, a gente carimba também essa foto, para ter um controle melhor e não ter aí as falsificações, né? Essa carteirinha de identificação, ela serve para atendimentos prioritários, né? Para que a família identifique a criança, se for criança, ou o próprio autista se identifique, em caso de atendimento prioritário, nos órgãos de saúde, nos órgãos de atendimento público, ele pode estar apresentando aí a carteirinha para ter o seu direito, que é preconizado aí na Lei 12.764, que é a lei do autista, né, ou a Lei Berenice Piana. Então, esse atendimento que a gente tem dentro do Centro Municipal de Referência do Autismo, ele não é isolado, tá? Eu quero deixar aqui bem claro para vocês que a gente tem essa parceria com a Secretaria de Educação, de Assistência, com as entidades aí do município, né, as organizações organizadas. Todas as outras secretarias funcionam em consonância com a gente. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem chegado muitas crianças para a gente
A maioria delas, vamos falar assim, 90% está na rede, né? São alunos de vocês também, os nossos pacientes também são alunos da rede. Então, caso alguma professora, alguma educadora precise conversar com alguma terapeuta do nosso serviço que atende aquela criança especificamente, depois no final eu posso estar deixando para vocês o WhatsApp lá do Centro de Autismo para que vocês façam contato, né, e peçam uma orientação da nossa terapeuta lá. Né, olha, a gente está com uma criança tal, né? É lógico que vocês vão ter um protocolo para isso, talvez precise estar conversando com a coordenação, mas geralmente muitos professores, ou até o pessoal do CAE mesmo, né? Que inclusive a semana que vem vai estar com a gente lá no centro em reunião, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Né? Essa parceria ela funciona muito bem quando as portas se abrem dentro dos dois serviços, né? Tanto na educação quanto na saúde. Não tem como nós atendermos um autista hoje em Araraquara sem essa parceria. Né? Eu não sei se alguém aqui não concorda com isso que eu estou dizendo, pode abrir o microfone e falar para mim, mas é impossível a gente trabalhar sozinho, né? Tendo em vista toda a dificuldade que a gente tem visto depois desses 2 anos de pandemia, o quanto essas crianças estão muitas vezes alteradas, né? Muitas nunca foram para a escola, eu sei. Tem chegado crianças em estados assim, estado de agitação extrema, né? Eu tenho conversado com algumas professoras que têm relatado, inclusive, isso para a gente. As mães mesmo, né, trazem esse diálogo para nós, de que a criança, às vezes, ela não está conseguindo se adaptar, né? Então, eu acho que essa parceria vai funcionar 100% aí, quando a gente começar a fazer essa troca, né? De fato. E a gente já tem começado, algumas terapeutas nossas já têm feito visitas nas escolas, né, na sala dos pacientes que elas atendem, para verificar comportamento, para poder auxiliar o professor, para poder orientar a escola, e isso tem sido muito bom. Lá no centro, a gente oferece esse programa de formação de pais e cuidadores, que inclusive é um pré-requisito, gente, para inserção no programa hoje. Né? O Centro Municipal de Referência do Autismo, ele tem um trabalho centrado totalmente na família. Ele não atende só o autista, né? A gente entende que se a família não levar o conhecimento para casa, em 1 hora, 2 horas, 3 horas no máximo que essa criança convive com a gente ali, passa, né, durante a semana, é muito pouco. Então, nós precisamos formar esses pais para que eles levem para casa o mínimo de conhecimento para poder dar continuidade nesse processo de aprendizagem dessa criança. E como que isso é feito, né? Nós temos nesse programa onde todas as terapeutas estão ali presentes e elas passam todas as informações, como a fonoaudióloga, como estimular a fala e a linguagem, né? Quais são as dificuldades de comunicação que essa criança apresenta, a psicóloga em questão do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento emocional dessa criança, para os pais entenderem que muitos comportamentos são também da criança e não só do autismo, né? Porque a partir do momento que você recebe esse diagnóstico, você olha a criança não mais como todo, e sim como autista somente. Sobre as questões comportamentais, como você manejar essa criança fora do ambiente, né, de casa, o ambiente familiar, o ambiente social, o que você deve fazer no comportamento disruptivo dessa criança, entender o que é uma crise, o que é uma birra, né? A terapeuta ocupacional também fala muito sobre a questão da seletividade alimentar, também fala sobre a parte da coordenação motora, como a gente pode estimular essa criança no nosso ambiente, como trabalhar com essa criança, né? Então, isso é de suma importância. E olha, todos os pais que saem dessa formação, primeiro, para ir para a formação é muito difícil, porque eles resistem bastante. Mas quando eles participam, eles querem que tenha outras, porque abre, né, um pouco a mente e faz com que eles entendam que eles são corresponsáveis por essa educação também. Né? A gente fala por essa educação porque faz parte do processo de aprendizagem dessa criança fora do ambiente terapêutico. Né? Os pais têm que saber manejar. Porque o que a gente viu muito? Eu, como mãe,
Eu tive muitas vezes onde a terapeuta me entregava o meu filho no final da sessão e falava, foi tudo bem. De repente, ele tinha um comportamento que eu não sabia lidar e isso me frustrava muito, né? E não tem coisa pior do que você não ver aquilo caminhar e, de repente, você se frustrar que você também não sabe manejar o seu próprio filho. Então, pensando nisso, nós fizemos, né, esse programa baseado na família de um modo geral. Nós temos o grupo de escuta, onde a gente recebe não só os pais, como também os irmãos, né? Existe aí uma troca de experiência e vivência muito importante durante esse grupo de escuta, né? Feito com a psicóloga. E às terças-feiras eu atendo um grupo de mães, de adolescentes lá no centro. Então, nós fazemos esse trabalho também. Gostaria muito que vocês soubessem disso, porque é de suma importância. O Centro de Referência da Mulher também tem uma parceria conosco e ele promove um grupo de apoio para acolher essas mães. Né? O que é isso? A gente tem aí a psicóloga Júlia, o Centro de Referência da Mulher, ele abriu as portas porque dentro desse contexto todo familiar, onde a mãe recebe esse diagnóstico de autismo, muitas vezes a gente esquece que nós temos um papel diferente do ser mãe de autista, né? Porque a gente só vive isso durante o tempo todo. E é de suma importância a gente também voltar a nos pertencer como pessoa, como mulher, como ser humano. E é esse o trabalho que a gente tem desenvolvido junto ao Centro de Referência da Mulher, que tem dado muito certo. O grupo de jovens, porque os nossos autistas crescem, e crescem rápido, e esse grupo ele possibilita a interação social, a comunicação e o diálogo, né? Além de promover passeios para que eles trabalhem essas vivências sociais. Ali a gente também consegue ensinar algumas atividades dentro da atividade de vida prática, né? Além de trabalhar a independência e autonomia. Né? O que a gente não pensa, às vezes, como pai e mãe, é que a gente não é eterno, nós não somos eternos. Né? E a gente precisa que os nossos filhos adquiram independência e autonomia. Dentro do que eles alcançarem, é lógico, porque aí a gente já sabe, eu não vou ficar entrando hoje no mérito muito técnico do que é o autismo, porque a Miriam e a Aline devem ter falado bastante sobre isso com vocês. Né? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, lógico que eu posso estar tirando dúvida, mas dentro desse trabalho que a gente faz lá com grupos de jovens, é extremamente importante para trabalhar isso, até porque nós temos jovens que têm muita condição de entrar no mercado de trabalho hoje, né? Então, a gente está preparando esses jovens para a sociedade, para que eles para que a gente derrube as barreiras mesmo do preconceito, da incapacidade, né, que esses meninos e meninas aí carregam consigo, né? Porque o que a gente tem aí de dificuldade é do enfrentamento da sociedade em relação ao estigma que tem a palavra autismo, né? Então, agora, vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo? Posso prosseguir, então? Ok? Então, vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Sim, tá tudo certo. Sim? Pode continuar, então? Pode. Então, vamos lá. Então, o tema que foi passado para a gente, né? O que nos define? Quem nos define? Sobre levezas, descobertas, amor, respeito, sobre o autismo. Né? Então, essa frase, né, que colocaram na formação e tudo que ela representa, se eu tivesse que estar falando aqui com vocês, a gente ia ficar até amanhã falando disso, né? Porque a partir do momento que a gente lê isso, e eu, como uma pessoa que convivo 24 horas com uma pessoa com autismo, passo por todas essas questões aí que a gente vai estar falando daqui para frente, do diagnóstico para frente, e de todas as barreiras que a gente ainda encontra, né? Então, sobre leveza, sobre descoberta, sobre amor, sobre respeito, a gente só vai ter tudo isso quando a gente conhecer mesmo
as pessoas e ter totalmente empatia pelo que acontece do outro lado, né? A gente só vai ter leveza quando a gente conhece o que a gente está vivendo. Essas descobertas, elas têm que ser feitas, elas têm que ser realizadas aos poucos. O amor é um amor incondicional que a gente não sabe medir em tamanho, em intensidade, em tudo mais. Isso eu estou dizendo como mãe e estou dizendo como profissional também que atendo outras crianças. Né? A gente começa a ter um carinho e um amor enorme por aquilo que a gente está conhecendo ali, né, dentro desse espectro que é tão amplo. E o respeito acima de tudo. O respeito é uma palavra que a gente tem que ter em relação a tudo na nossa vida, né? Da empatia com o outro, das nossas vivências como ser humano, de estar conhecendo outras pessoas, entendendo que cada um tem o que passa no seu dia a dia, a gente tem que respeitar muitas vezes e entender o porquê muitas pessoas às vezes chegam para a gente de uma forma diferente do esperado, né? Ou seja, às vezes a gente vai atender alguém que está lá dolorido, a gente não sabe o que ela está passando naquele momento e de repente a gente acaba sendo desrespeitoso com as pessoas, né? Todo mundo passa por alguma coisa, então a gente tem que ser gentil o tempo todo, né? Que permitir, é lógico que muitas vezes a gente não consegue, mas a gente precisa ver as pessoas com respeito, principalmente pelo diferente, né? Porque nós todos somos diferentes. E o autismo não é diferente disso, né? A gente tem que olhar aquele ser que tem autismo, as pessoas com autismo como pessoas, e não pelo que elas são dentro de um diagnóstico que foi dado a elas. Porque todos nós somos diferentes, todos nós apresentamos características diferentes, todos nós apresentamos personalidades e comportamentos diferentes, né? E o respeito vem do resto de todas essas outras palavras aí. Quando você tem respeito, você tem leveza, né? Você acaba tendo mais amor e você acaba não subestimando a capacidade das outras pessoas ou até inferiorizando o outro. Então, como que isso tudo começa na cabeça das pessoas, né? Quando a gente está grávida, nós descobrimos a nossa gestação, eu acredito que aqui a maioria é mãe, né? Quem é mãe sabe disso. É um susto e, ao mesmo tempo, é um sonho que a gente idealiza na nossa vida. Essa criança, ela não é alguém que a gente conhece, portanto, a gente já passa a colocar sobre ela todos os nossos sonhos, a idealização da nossa vida perfeita, né? E aí, o momento que a gente tem essa gestação, a gente coloca tudo ali. A gente já começa a planejar o primeiro aniversário, a gente já começa a pensar em qual escola vai colocar, a gente já começa a tentar entender como essa criança, qual a característica que esse bebê vai ter, se ele vai ter olhinho azul, se ele vai ter olhinho preto, se ele vai ser moreninho, se ele vai ser branquinho, se ele vai ser loirinho, se ele vai ser jogador de futebol, se ela vai ser bailarina e tudo mais. Isso é a idealização de um sonho perfeito, né? Quem é mãe aqui, eu queria muito que se projetasse nesse momento aí de quando descobriu a sua gestação. Cada uma passou, lógico, por um período, nós passamos por situações mais fáceis, mais difíceis, mas esse sonho idealizado sempre esteve ali presente. E aí, de repente, você está ali grávida, você não consegue saber sobre autismo, você não tem condições de descobrir na sua gestação se teu filho tem autismo ou não tem autismo, né? Tá aí, ó, a definição, a gente não vai ficar entrando em termos técnicos, mas eu queria só que vocês soubessem aí, olha, o transtorno é um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge o cérebro em maturação, né? Então, a criança que está ali dentro de você, que você está gestando todos esses sonhos nesse seu filho amado e querido, ele já é autista, né? Só você não sabe, né? E ninguém sabe. E aí, de repente, depois de um tempo, quando você está acompanhando o desenvolvimento do teu filho, você percebe que realmente existe ali um comportamento diferente. Você não tem, vamos pensar aí que você não sabe que existe um centro de autismo em Araraquara,
você, como profissional da educação, também não tem condições de poder acolher essa família, porque você não tem todas as informações que ela precisa. E a gente precisa ir de um help, né? A gente precisa ir em busca de apoio e em busca de respostas. E onde a gente procura tudo isso? Porque dentro desse contexto do diagnóstico e de tudo que a gente vive, quando esse chão se abre e a gente cai nesse buraco e a gente não consegue sair dele porque a gente não sabe como sair, realmente, esse filho idealizado que a gente está lá atrás, ele não existe mais. Né? É como se entregasse para nós um filho que a gente realmente não conhece, né? Esse papelzinho que o médico entrega para a gente na nossa mão e fala assim, olha, agora você busca aí terapia ABA, você corre aí atrás de uma equipe multidisciplinar, você vai precisar de 40 horas semanais de terapia, e é muita informação, e olha, você tem que correr agora, enquanto ele tem até 5 anos, porque é onde a plasticidade cerebral está ali intensa, existe a poda neural dessa criança, se você não correr atrás. Gente, vocês estão se imaginando nessa situação? É uma situação de extremo desespero, né? Porque você não sabe as respostas. Você está olhando o teu filho, ele não tem nenhuma característica física para você ter desconfiado, né, de que essa criança poderia ter autismo, poderia ter qualquer outra síndrome. Né? É uma criança perfeita aos nossos olhos, com transtorno do neurodesenvolvimento que você desconhece totalmente. Né? O Sistema Único de Saúde, eu acho que eu já falei em alguma formação para vocês, hoje está mais utilizando esse rastreio do que antes, né? Por quê? Porque o autismo ele cresceu muito, os diagnósticos estão sendo inesperados, muitas vezes o diagnóstico está sendo muito tardio, e quanto antes essa família tem o diagnóstico, melhor. Então, aos 18 meses, a rede pública de saúde, o médico pediatra do posto de saúde, ele tem que acompanhar através de um protocolo, é um instrumento de detecção de risco de desenvolvimento psíquico, ou seja, ele pode rastrear ali, de acordo com os relatos da família, se essa criança tem possível risco de autismo ou não, né? E já ser encaminhado precocemente para uma intervenção. Pode ser que a criança não seja autista, pode ser outros fatores que a gente precisa entender esse contexto, né, que essa família vive para poder diagnosticar. Se não for ok, a família não perdeu tempo, correu atrás, e a gente vai estar falando das dificuldades disso também. Ou, se foi autismo, tudo bem também, porque não perdeu tempo, né? E aí vem esse diagnóstico do médico. Passou lá o diagnóstico do médico, olha, mãe, pode ser que ele tenha autismo, ou eu tenho certeza que ele é autista. E a mãe, ela passa por todo esse período. Eu creio que aqui vocês já tenham recebido crianças, principalmente os que trabalham com as muito pequenas, né, de terem visto alguma criança com desenvolvimento atípico realmente e ter relatado para a mãe essa visão de vocês e ter passado para a mãe que essa criança talvez não olha quando é chamada, brinca de forma inadequada com o brinquedo, não tem muita relação com as outras crianças, se isola muito, tem muita seletividade alimentar, ou às vezes a criança não come absolutamente nada na escola, anda na ponta dos pés, não aponta, está com atraso de fala importante, né? Enfim, várias características aí que às vezes a gente pode estar passando para essa família e a família realmente se nega a isso, ela não admite isso como verdade e ela, na verdade, não quer acreditar, porque, gente, nós como mães, a gente percebe, né? Mesmo naqueles casos onde o autista, ele é leve, ele tem, às vezes, até ele fala realmente muito bem, porém, existem, às vezes, algumas características ali dentro daquela própria fala, daquela linguagem, da entonação, né, da forma, às vezes, rebuscada daquela criança falar, que você nota que tem alguma coisa diferente ali acontecendo, né? E mesmo assim, muitas vezes a gente se nega a acreditar. Às vezes até fala que a professora está com cisma do aluno, ela está com implicância, eu vou tirar meu filho daqui da escola porque vocês estão implicando com ele, enfim, né? Eu sei que vocês também passam por toda essa situação, né? E por que que isso acontece?
justamente por essa idealização que a gente tem, que a gente não quer que os nossos filhos sejam diferentes dos demais, né? Que eles tenham os mesmos comportamentos, que eles consigam aprender, e é um susto muito grande, porque o autismo ainda é algo muito desconhecido, é um tema desconhecido. E é onde essa mãe entra num luto profundo, né? Porque é como perder alguém mesmo. Eu quero dizer para vocês que o sintoma é de tristeza, de choque, de raiva, a gente tem medo, né? A gente olha os nossos filhos, aquilo não faz sentido para a gente como mãe, aquilo não faz sentido para a família, muitas vezes, o que você está passando para sua família. Olha, ele tem esse comportamento porque ele é autista, a família cai matando em cima da mãe, a mãe sente uma culpa gigante nesse momento, né? Essa culpa vem como assim, o que eu fiz para o meu filho ser assim? Né? Por que meu filho é autista? Será que eu comi alguma coisa e meu filho nasceu assim? Né? A gente ouve as mais variadas, a gente tem os mais variados pensamentos, né? Mas a gente ouve muitas coisas, né? Que essas mães trazem absurdas, né? Será que foi uma injeção que eu tomei? Será que foi um comprimido para dor de cabeça? Não, né? Já devem ter falado para vocês que o autismo é uma condição genética e até a gente descobrir isso como mãe, a culpa cai como uma bigorna na cabeça da gente. A gente não sabe nem o que pensar. E aí depois vem a aceitação, que eu até coloquei aqui como uma aceitação parcial, porque no decorrer da nossa vida, dificilmente a gente tem uma aceitação. É uma fase que vem logo após a negação, mas ela vem assim meia boca, tá, gente? Ela não vem totalmente. É um estado temporário em que a gente vai se recuperando desse choque, começando a entender e acostumar com essa nova realidade. Por quê? Porque também é um momento em que a gente começa a reagir. E a gente começa a ter algumas reações aí que a gente busca, né, a salvar os nossos filhos. Né, disso. A gente quer descobrir alguma coisa que vai melhorar, ou a gente tem mães que falam, nossa, como que eu mudo isso? Tem alguma chavinha na cabeça do meu filho que eu vou virar e ele vai ficar bom? A gente ouve tudo isso, onde tem um botãozinho que eu aperto e tudo bem, fica tudo bem, onde eu conserto isso, né? Então é desesperador, gente. A falta de conhecimento, até escrevi errado aí agora que eu vi, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento é algo que traz para gente um estado desesperador, né? Que isso a gente só vai tendo mais para frente quando a gente tem uma boa rede de apoio, pessoas que entendem a nossa negação, a nossa dificuldade de aceitação e tudo mais, né? Essa diminuição da culpa só vem quando a gente também conhece como isso se manifesta, como o autismo acontece e tudo mais. Eu costumo dizer que dentro desse contexto aí do autismo e da descoberta e de tudo mais, a gente acha que aquele momento também para a gente acabou, né? Que é o fim de tudo. E, na verdade, a gente começa uma nova etapa aí. Né? O que eu posso dizer para vocês como experiência minha é que eu tive uma escolha, né? E a gente tem escolha em tudo na nossa vida. Para mim não foi diferente isso. Eu escolhia ou ficar em depressão profunda, chorar horrores. Eu chorei uma semana e depois não chorei mais. Eu tinha que correr atrás de alguma coisa, de informação, eu tinha que saber o que era aquilo, o que meu filho tinha, porque eu precisava ajudar. E eu precisava me ajudar também, porque é desesperador você não conseguir nem se comunicar com seu filho muitas vezes. E eu escolhi seguir em frente, eu escolhi esse caminho que vocês conheceram ali nos slides anteriores de levantar poeira, de sacudida, volta por cima, né? Não só para mim, eu resolvi isso também por ouvir outras mães que chegavam até mim com a mesma dificuldade que eu estava tendo. Né? Então, hoje, esse nosso grupo, né, de mães da Ampara que ficou, eu não sou mais presidente da Ampara há 2 anos, mas esse grupo que ficou hoje acolhe as outras mães, tem mães mais antigas ali que se sentem úteis em poder ajudar outras famílias que estão chegando. Então, a gente vê uma motivação em poder ajudar o outro, em buscar ajuda para si também, porque isso faz parte do processo, né? E o que a gente nunca deve dizer para uma mãe no início do diagnóstico ou em situação nenhuma? E eu ouço isso até hoje, tá, gente? Mesmo as pessoas sabendo que eu já estou aí no autismo há praticamente 8 anos e as pessoas ainda me abordam e falam dessa forma.
Nossa, ele é lindo, não parece autista. Por quê? Porque o autista tem que ser feio, né? A pessoa com deficiência, de uma forma geral, ela tem que ser feia, né? Isso é total capacitismo ainda das pessoas. E tudo é uma questão de falta de conhecimento. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas às vezes de você não saber o que dizer para aquela mãe, você acaba falando essas coisas aí que eu vou estar lendo para vocês. Nossa, ele é tão inteligente, será que ele tem autismo mesmo? Às vezes, quando a gente fala que tem um filho autista, a primeira pergunta que vem é: ele é agressivo? Ou às vezes vem uma afirmação: ele é agressivo, né? Você é uma guerreira, parabéns. Não, gente, a gente não é guerreira, a gente é mãe como qualquer outra pessoa. Nós também sofremos as dores aí de ser mãe. Nós vivemos sim uma maternidade atípica que não é fácil. A gente tem um plus a mais, mas eu garanto que qualquer uma de vocês, se tivessem um filho autista, eu acredito que alguma de vocês aqui possam até ter, ou ter alguém na família que tenha, sabe que nós não somos guerreiras, né? Esse termo guerreira, você é especial, você é fantástica, enfim, várias outras coisas aí que falam, como, por exemplo, você é abençoada por Deus, ninguém carrega um fardo maior do que pode carregar, sabe? Você ouve várias outras coisas. Isso é uma forma de mostrar para você, às vezes, que você não pode reclamar, né? Você sente assim, nossa, se as pessoas acham que eu sou forte, eu tenho que ser forte o tempo todo, e não. Nós não somos fortes o tempo inteiro. Nós também choramos e também sofremos bastante, né? A mãe de autista, ela passa por tudo isso também. Não é um vitimismo, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Mas isso também não é uma forma de motivar essa mãe a continuar, né? A rede de apoio, sim. Você falar, olha, eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui para te ajudar. Isso sim, né? Mas o tapinha nas costas e dizer que a gente é guerreira, e eu acredito que a gente já tenha feito isso. Eu muitas vezes fiz antes de ser mãe de autista, não saber dizer, né, o que dizer para essa situação. E então eu tive que aprender isso também vivendo na pele o que o outro é malcriação e não é um comportamento do autismo, isso também é falta de conhecimento. Nossa, ele ainda não fala? Essa eu acho que dentre todas as outras frases, para uma mãe com uma criança com atraso de linguagem, um atraso significativo de desenvolvimento, dizer isso para a mãe que ele não fala, nossa, a criança está com 4 anos, nossa, ele ainda não fala, dói demais, porque a primeira coisa que a gente quer ouvir como mãe é o nosso filho chamar a gente de mãe, né? Ir na casa da vovó, chamar vovó, vovô, né? A gente entendeu que ela quer, além do choro, e sim, que ela solte palavrinhas, mesmo que soltas, né? Uma palavrinha ou outra, mas a gente quer que os nossos filhos falem. Então, isso é muito frustrante para a família receber. Passar também receita de remédios e cura milagrosa que viu na televisão, que alguém tomou não sei o que e o autista falou, gente, não existe. Até porque o autismo não tem cura. Isso só vai gerar uma frustração maior para essa família. Então, criar um filho com deficiência, de uma forma geral, é um desafio em qualquer situação. Mas quando não se tem recursos, conhecimento e apoio, esse desafio ele se torna ainda maior e muito mais difícil, gente. O que é lindo e mágico nessa jornada toda, né? E não é assim uma bênção total, mas é mágico, é o amor incondicional que a gente descobre que a gente tem pelos nossos filhos e a capacidade sobre-humana que toda mãe de uma pessoa com deficiência tem de ser resiliente, de cair todos os dias e levantar todos os dias, porque a gente vive vários enfrentamentos, tá? A gente tem enfrentamento quando a gente vai colocar os nossos filhos na escola, né? Porque a gente tem a dificuldade de entender como vai ser isso para ele, não é desconfiar do cuidador, do professor, não é nada disso, gente. Eu quero deixar aqui para vocês as nossas frustrações. Quando a gente tem uma criança atípica, a gente já tem esse medinho, né? Agora, imagina você com uma criança com diagnóstico de autismo, que tem comportamentos muitas vezes inadequados, né? Como ele vai ser recebido por uma pessoa que não conhece, né? Ela vai ser uma adaptação difícil para a mãe, vai ser difícil para a professora, vai ser difícil para a educadora e vai ser muito difícil para a criança, porque é um ambiente diferente, ela não se comunica.
ou ela nunca chegou nesse ambiente, ela está agitadíssima, né? E muitas vezes até essa mãe é cobrada todos os dias pela agitação, no sentido, olha, ela precisa de terapia, logo ela precisa de medicação urgente, né? E muitas vezes essa mãe não sabe o que fazer ainda. Então, orientar é o caminho, né? A gente tem a nossa queda da sociedade também, porque não é todo local que a gente passa a frequentar mais. A gente tem muita dificuldade com isso também. Quando eu saio de casa para algum lugar diferente, eu tenho que pensar tudo que tem naquele lugar, para eu não passar em certos corredores, principalmente em shopping center, porque eu sei que tem uma loja específica que eu não vou conseguir tirar ele de lá sem negociar alguma coisa. Então, vai ser sofrido. E às vezes, eu não tenho condições para tentar negociar nada com ele naquele momento. Então, eu nem vou. Né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. A nossa vida social, ela se desfaz, né? Não só porque a gente não quer frequentar, não é isso. É porque os convites começam a ficar mais escassos também, porque as pessoas têm uma certa dificuldade com o diferente também, né? Por mais que a gente fique ali preocupada e a gente tente educar e a gente tente ensinar regras sociais, eles não aprendem tudo, né? Ali, quando você quer, né, passar um sermão antes de chegar na casa de alguém, né? Então, você tem que lidar com isso também. Infelizmente, muitos pais e mães não conseguem lidar com essa sobrecarga. E é exaustivo, porque é tudo muito novo. Por isso que eu falo que é o começo de uma nova jornada aí. Mães abandonadas, casos extraconjugais, falta de recurso, isolamento social, não ter rede de apoio, a frustração e a não realização profissional, porque essa mãe muitas vezes ela tem que parar o trabalho para poder vivenciar essa nova realidade, principalmente aquelas mães de autistas mais comprometidos, mais severos, né? São apenas alguns gatilhos aí para a depressão acontecer. Por isso que a gente tem, dentro do centro municipal, essa rede de apoio e de acolhimento para essa mãe, né? Para essa família de um modo geral. A gente tem pais ali que foram abandonados também pelas mães, e às vezes não só com um filho autista, mas com dois, que hoje cuidam dos seus filhos sozinhos, né? Além de ter toda uma sociedade para driblar aí, dentro de um contexto que nem mesmo elas sabem que caminho percorrer. Muitas vezes a gente mesmo não entende como agir mediante a sociedade para entender aquela situação do filho. É lógico, gente, que eu estou generalizando aqui, né? Mas a gente sabe que nós temos mães e mães, né? Como tudo nessa vida, a gente tem os dois lados. Eu tenho mãe que entende perfeitamente a sua condição e não se vitimiza em momento algum, e não usa o autismo em primeiro lugar para qualquer coisa, né, na sua vivência social, na sua aquisição de direitos e tudo mais. Mas eu tenho mães que usam isso sim, passam a se vitimizar, né? Mães que às vezes elas não se comprometem 100% com a condição do filho e exigem muito de todos, exigem muito da educação, exigem muito da saúde, exigem demais da assistência e só quer para si. Né? Eu sei disso também, tá? Então, eu quero que vocês entendam, assim, que dessa forma geral aqui que eu estou colocando, é uma forma de generalizar os nossos sentimentos, tá bom? Então, raramente essas mães são percebidas, né, na dor que se instalam e as que não suportam. Tem aquelas que não suportam e realmente elas perdem a batalha e muitas vezes chegam ao extremo, como muitas mães, muitas histórias que a gente sabe por aí, né? De mães que realmente não tiveram rede de apoio nenhuma, que foram realmente abandonadas pelos seus maridos e elas não tiveram estrutura psicológica para suportar tudo isso e realmente elas chegam aí ao extremo, né? Nenhum método, nada. A gente pode fazer terapia, a gente pode fazer várias coisas, nada tira da gente essa profundidade de dor, tá? A gente não consegue isso em qualquer situação, da noite para o dia, de qualquer pessoa que esteja vivendo isso, vivendo o luto, vivendo um diagnóstico repentino, né? Então a gente precisa acolher as pessoas, a gente precisa dar apoio e afeto em todos os contextos. Eu acredito que tem mãe que chega na escola, às vezes até muito agressiva,
né, falando com vocês, as professoras, as educadoras, de uma forma ríspida, olha, você tem que fazer assim e tudo mais e tal, tal, tal. Tem aquela mãe também que tá tudo bem, que eu estou serena e plena. Essa mãe precisa de muita ajuda, gente. Essa mãe que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, que o filho tá ali de ponta cabeça, mas tá tudo jóia, essa mãe tá com problema também, né? Então, não tem 100% de perfeição em nenhuma das situações. Né? Essa que está agressiva, que está atacando o mundo e está colocando a raiva dela no outro e está jogando essa frustração do diagnóstico em cima de vocês, ela precisa de ajuda, né? Precisa alguém parar, ela ser encaminhada para o serviço de acolhimento, ela precisa ter essa orientação. Muitas vezes ela está totalmente perdida, não sabe para que lado correr, ela fica rodando em círculos, essa criança não evolui, vocês também não conseguem fazer nada. Então, eu quero dizer que a gente está aqui para poder ajudar. Tá? Nesse sentido. Já ouviram falar que algumas mães, principalmente de pessoas com autismo e principalmente as mães com pessoas de deficiência mais grave, elas têm o mesmo estresse de um soldado em batalha, um soldado em período de guerra? É a mesma coisa. O estresse, ele é no ápice, assim, no limite do que vocês possam imaginar. E há evidências de intenso estresse nos cuidadores de crianças com autismo, sim, especialmente nas mães, porque a maioria dos cuidados fica com a mãe, né? A mãe que vai buscar na escola, é a mãe que recebe a devolutiva do professor, é a mãe que leva na terapia, é a mãe que já se culpou lá atrás, né? Podendo ter como uma de suas consequências o desenvolvimento de um quadro depressivo materno. A depressão materna, por sua vez, pode afetar negativamente tanto a mãe quanto a criança. Por quê? A mãe não estando bem, a criança também não evolui. Essa mãe não estando bem, ela se nega a levar para a escola, ela se nega a ajudar essa criança em casa, ela não faz as atividades com a criança, ela está totalmente desmotivada, ela não tem rede de apoio e ela não vai atrás de tratamento, né? E aí essa criança estaciona de vez. E é onde os comprometimentos dessa criança aumentam. Por isso que eu sempre digo lá para as terapeutas, né? Eu faço a supervisão delas, a coordenação, de que um diagnóstico ele tem que ser muito responsável, porque ele envolve uma família de um contexto aí geral, né? De uma forma geral. Ele vai envolver uma sociedade toda. Porque a partir do momento que essa criança tem autismo, ela também tem outras garantias de direitos que a gente vai estar falando em outra oportunidade, que a gente vai ter um outro encontro depois, e a gente vai estar falando de outras coisas, mas ela tem garantias de direitos que é para a vida, né? Muitas vezes a mãe já exige um cuidador na escola, né? Um educador infantil, que esse autista muitas vezes não necessita. Ela vai atrás de benefício, né, para a criança, essa criança já vai ter carteirinha de autista. E muitas vezes a gente precisa saber esse contexto anterior que essa criança vive, para que a gente não feche esse diagnóstico ali, do que a gente está vendo superficialmente. Dentro do DSM-5, ele tem várias características que precisam ser evidenciadas para que a gente feche um diagnóstico de autismo. Dentro do item A, que é a parte da comunicação e da linguagem, né, desse déficit, desse atraso todo, a criança tem que apresentar todos os quesitos. Na parte comportamental, ela tem que apresentar pelo menos 2 ou 3, para a gente poder fechar um diagnóstico. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes o contexto social dessa criança e dessa família traz um desenvolvimento atípico para essa criança. Às vezes essa criança só convive com a mãe e com o pai, nunca conviveu com outra criança, a mãe e o pai não estimula, ela fica o tempo todo em frente à TV, né? Ela fica no tablet, no celular o tempo inteiro, nos videozinhos ali. Ou às vezes essa mãe e esse pai trabalham o dia todo, essa criança fica com a avó e com o avô, não vai para a escola. Então a gente precisa saber a realidade que essa criança está chegando para a gente, principalmente agora depois da pandemia, para que a gente não faça um diagnóstico equivocado e cause tudo isso que a gente está apresentando para você aqui, que causa principalmente para a mãe e para todo um contexto aí familiar e social, tá? Independente do nível de suporte da criança também, gente, não é porque a criança é mais leve ou menos leve que essa mãe ela vai sofrer menos ou ela vai sofrer mais. É lógico que
a gente ouve muito assim, quando a gente vai dar devolutiva do diagnóstico, né? E qual grau meu filho tá? Meu filho é leve? Ele tá num grau grave? Isso tem um peso muito grande quando a gente recebe o diagnóstico. Porque, para a mãe, o diagnóstico do autismo leve, que é aquele autista que a gente vê nos seriados, que a gente vê na televisão, traz um peso menor para ela. E eu acredito que para o profissional da área, quando ele vai atender, e chega alguém e fala assim: ah, você vai atender um autista esse ano, nesse ano letivo? Ah, ok, olha, ele é leve, viu? E aí, durante o período do ano, a gente vê que isso está equivocado, porque mesmo o autista leve, ele tem as suas dificuldades. Ele tem a facilidade, muitas vezes, da comunicação, mas ele tem comportamentos inadequados como os outros autistas têm, né? Então, dentro dessa especificidade toda aí, né, o independente do nível de suporte que essa criança tenha, ele requer cuidados como qualquer caso, tá? Tanto do nível 1, nível 2 ou nível 3. É lógico que o nível 3, ele tem um suporte substancial, porque ele é totalmente dependente da outra pessoa, para tudo, muitas vezes até para ir ao banheiro, se limpar, mesmo até na idade adulta, né? Mas a gente vê em outros casos que as dificuldades também são específicas. Eles possuem as suas especificidades e terá, como todos os demais níveis, momentos em que seus comportamentos e dificuldades lhe trarão desafios no dia a dia e trarão para o cuidador também, na convivência social, até mesmo em atividades básicas de vida diária. Não é porque é autista leve que a família sofre menos, tá bom? Então, tem aí também casos que a gente tem recebido bastante, vocês já devem ter visto, né, que o autismo, ele nunca vem sozinho, ele sempre tem alguma comorbidade aí associada, e é onde se confundem muito o diagnóstico, e por isso que esse diagnóstico tem que ser responsável, e esse olhar também para encaminhamento diagnóstico tem que ser, porque nós temos aí, olha, 44% de autistas com TDAH associado, né? E o TDAH muitas vezes se confunde muito, dependendo do nível desse TDAH aí, ou só hiperatividade, ou só o déficit de atenção, ou os dois, pode se confundir muito com autismo, pode confundir muito o diagnóstico, né? Mas tem muitos autistas que são hiperativos e totalmente agitados, né? Que a gente vê aí no nosso dia a dia. O autismo muitas vezes traz o transtorno de ansiedade, né? A deficiência intelectual, 33% praticamente dos autistas apresentam deficiência intelectual, né? Outros aí desenvolvem transtornos psiquiátricos como qualquer um de nós podemos desenvolver, como o TOC, o TOD, o transtorno bipolar. Eu tenho adolescentes com TOC que se confundem muito com autista por aquela segmento de regra, aquela rigidez de comportamento e muitas vezes outras características ali não condiz, não tem risco para autismo, mas às vezes a mãe acha que é autista por conta desse comportamento, tá? O distúrbio do sono, tem crianças que não têm uma higiene do sono adequada, óbvio que vai chegar na escola virando a escola de ponta cabeça, porque não dormiu à noite, vai estar agitado, vai estar transtornado, e 80% desses autistas têm distúrbio do sono. Então, quando vocês perceberem algum comportamento dessas crianças, pergunta para a mãe, olha, ele dormiu bem à noite? Como foi a noite de sono dele? Ele tem tomado o remedinho dele para dormir? Tem ficado mais agitado? Porque a higiene do sono compromete muito o comportamento dessa criança durante o dia. Tá bom? Então, hoje é isso que eu quero falar para vocês. Eu vou abrir aqui para perguntas. Esse é meu Arthur, que todo mundo aí já deve conhecer. E a gente tem que ver que do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entender o que é o autismo, né? Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo, porque tem crianças que são fantásticas, nos ensinam muito todos os dias, a cada dia. Então, isso é o autismo, gente. Eu vou me diminuir a tela aqui para ver vocês, tá bom? Vou deixar de compartilhar a minha tela. Opa, apertei errado aqui. Eu vou deixar de compartilhar minha tela e eu queria que vocês pudessem abrir aí a câmera de vocês para a gente poder conversar um pouco. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Pode abrir o microfone e fazer.
Oi, Rosmeire. Só tô vendo ela, gente. Cadê o resto? Se alguém tiver alguma pergunta aqui, quiser fazer algum comentário, quiser falar sobre alguma situação que viveu, quiser compartilhar, eu tô aqui à disposição. Quiser falar que se gostou, se não gostou, também tá bem-vindo. Ninguém? Eu acho que você foi muito clara e serena, sabe? De expor para nós, assim, as dificuldades para mim, né? Eu acho assim, o educador, quando recebe o autista, a delicadeza tem que ser com o autista, no integrar ele ao grupo e, principalmente, no receber com as mães e na devolução, né, do dia a dia. Eu acho que a pressão e todo mundo na escola está fazendo o impossível, estamos tentando, trabalhando, mas nunca com uma cartilha fixa, né? É tentativas e erros, tentativas, acertos, e assim nós estamos levando. Não é fácil. Nós, na escola, um período, a gente sai, é muito cansativo, isso é fato. Eu sei, Rosmeire. Isso Eu é fato, entendo. porque nós estamos ali com eles, e uma coisa, pode ser clichê, mas eu acho que todo educador sabe que quando você fica com um autista, principalmente os severos, eles são extremamente apaixonantes. Eles têm as dificuldades deles, mas todo esse estigma que é colocado, principalmente no grave, né? É muito complicado, porque a gente acha que são incapazes. Vocês sabem que eu conheço autistas graves que escreveram livros, que não falam uma palavra, mas têm uma inteligência fora do comum. Existem casos que eu até posso colocar aqui para vocês. Depois eu vou ler as perguntas do chat, viu, gente? Mas a gente não pode subestimar. E eu entendo tudo isso quando eu disse para vocês que essa troca com a família ela é importante, justamente porque eu sei que receber um desconhecido já é difícil. Receber uma criança que você não conhece com um diagnóstico de autismo, que pode ter várias coisas ali nesse pacote, eu sei que é mais difícil ainda, e eu sei que vocês se esforçam muito, né? Eu sei, porque eu também sou profissional da área, e eu recebi outras crianças que não são iguais o meu filho, e eu tive que reaprender tudo que eu estudei. Eu coloquei tudo dentro de uma caixa, porque eu falei assim, eu vou ter que me reinventar para cuidar desse novo aluno, né? Dessa nova criança que está chegando para nós. Porque ela tem o jeitinho dela. Tudo que eu fiz para o meu não quer dizer que eu vou fazer de novo para esse. Isso vai acontecer no ano letivo seguinte com vocês, né, Rosmeire? Porque você vai receber um autista novo. Às vezes você recebeu um que fala, no ano que vem você vai receber um que não fala. E você vai falar, tudo que eu aprendi com o outro lá, eu vou usar metade, porque a outra metade eu vou ter que aprender de novo, né? E isso vai acontecer. E vocês também precisam ter esse apoio, né? Isso também vocês precisam ter. Eu estou vendo aqui a pergunta da Andréia, deixa eu ver. Eu estou vendo que já ergueram a mão ali, mas deixa eu responder aqui no chat, porque eu não estava vendo, viu, Andréia? Estava com a tela inteira, eu até avisei vocês que eu não ia conseguir ver. Eu ia falar agora da pergunta da Andréia. Deixa eu voltar aqui para ver se não tem nenhuma depois. Não, tem a da Andréia primeiro. Andréia tá aí? Tá aí, Andréia? Andréia Aparecida, que fez a pergunta. Ela está perguntando quantas consultas com a equipe são necessárias para isso. Vai depender muito da criança, tá? Tem autista que a gente consegue aí em praticamente poucas sessões, a gente já fazer o diagnóstico. Tem outros casos mais leves, inclusive, que são mais difíceis. Então, varia muito de criança para criança, tá? E a gente precisa fazer, primeiro, uma anamnese, que é a entrevista com essa família. A gente precisa que ele te coloque tudo ali.
E muitas vezes tem algumas coisas que a mãe nos traz que durante a avaliação não são percebidas, ou são percebidas e a mãe não relatou, então não dá para em uma única consulta de consultório você fechar um diagnóstico de autismo. Isso é um equívoco muito grande que ainda acontece. Então a equipe multidisciplinar às vezes faz, vamos supor assim, às vezes a consulta é psicóloga, fono, terapeuta ocupacional. Às vezes a gente precisa passar 3 vezes com a fono, pedir para a psicóloga muitas vezes entrar com a fono em sala para poder ver o comportamento dessa criança, depois essa criança passar sozinha com a psicóloga, porque às vezes uma acaba influenciando a outra. Então, durante esse processo diagnóstico, essa equipe tem que estar atrelada ali para ir vendo essas características e dentro do que preconiza aí o DSM, né? E a gente ter a nossa visão ali geral e mais o relato da família para poder fechar esse diagnóstico com propriedade. Bom? Ó, eu vi que o Reginaldo colocou a lista de presença aí para vocês também. A Andrea também pergunta sobre a desconstrução do diagnóstico. É feito em quantas consultas com cada especialista, né? Na verdade, a gente começa, a gente faz essa, como eu disse para vocês, essa avaliação diagnóstica, e muitas vezes, se essa criança já veio com um diagnóstico de fora, a gente vai pedir para que o médico converse com a família, porque você concorda que veio de um diagnóstico médico, né? Para a gente passou ali por uma avaliação multidisciplinar e a gente vai dar devolutiva para o médico do que a gente percebeu, além do que ele percebeu, para que ele possa conversar com essa família. Né? Então, tudo aí é um processo também de desconstrução. Agora, você imagina você chegar para uma mãe que tem tudo isso na sua cabeça, que essa criança já está matriculada numa escola como autista, e passar por toda essa desconstrução. O que acontece muitas vezes? A criança leve, não sei se vocês já ouviram falar, olha, ela saiu do espectro. Não, a gente não tem crianças que saem do espectro. O que a gente tem são crianças muito bem trabalhadas e muitas vezes que ela não tem a deficiência intelectual, que ela é leve mesmo, autista leve, que ela tem comportamentos muito parecidos com uma criança típica, né? Então, não há, e ela é autista realmente, né? Ela tem ainda características dentro do autismo. Por exemplo, né? Ainda ela tem uma questão de isolamento social, ela não gosta de barulho, ela tem algumas especificidades ali, mas ela se comporta naturalmente como qualquer outra criança típica ali no ambiente dela. Tem a turminha dela, faz amigos, olha nos olhos quando conversa, tem um contexto de fala, porém ela tem as especificidades dentro da personalidade dela também aí dentro do autismo. Respondi, Andréia? Aí a Daniela Cristina de Camargo, ela pergunta, você falou sobre a lista de espera para iniciar o acompanhamento no centro. Qual a média desse tempo para a criança ser chamada para iniciar o acompanhamento? Olha, para você ter uma ideia, a gente está chamando já agosto de 2021. Então, vamos falar assim que antes a gente esperava mais tempo, hoje a gente está esperando menos tempo. Por quê? Porque a gente está conseguindo avaliar melhor, nós temos agora uma equipe maior e o espaço está crescendo. Então, a gente está conseguindo que essa vazão da lista de espera consiga passar com mais rapidez. É lógico que a gente tem especialidades que estão mais morosas, existe um pedido maior para terapia ocupacional, tá? A fono, a gente tem um pedido maior, porém nós temos mais profissionais de fono, então consegue dar uma vazão melhor. E a psicologia, né? Porque se a criança ela não tem um comportamento inadequado, ela não consegue adquirir as suas habilidades aí de sentar, apontar, desfazer os comportamentos disruptivos, ela não aprende o resto. Então, a gente tem aí uma variável de percentual de crianças aguardando em cada especialidade, mais em TO. Boa noite, Karina. Boa noite. Quem é? Fui eu que fiz, a Daniela. Oi, que fiz Dani. Essa pergunta. Fui eu que fiz essa pergunta sobre o tempo. Então, assim, só para entender um pouquinho mais, a criança não precisa necessariamente iniciar em todos
Todos os acompanhamentos, com a psi, com a fono, a Não TO. necessariamente, não. Às vezes na avaliação, porque às vezes o médico, ele recebe a família lá, e a mãe às vezes fala, eu vou precisar de fono, de psico, de TO. Ok, né? É a equipe multidisciplinar correta. Mas às vezes, como que você vai desenvolver um trabalho de fono? Um exemplo, tá? Numa criança de 2 anos e meio, que recebeu o diagnóstico agora, e ela não senta, ela não fala, e ela não consegue focar em nada. Como que você vai direcionar essa criança para um trabalho de fono que tem que trabalhar, às vezes, articulação, fortalecimento de face, né? O contato visual. Então, e é frustrante para a gente como mãe, tá? É muito frustrante, porque a gente quer que eles falem, né? Eu passei por isso, eu queria que ele falasse. E aí eu ficava assim, fono, não dá para a gente fazer 3 sessões na semana, 4 sessões na semana? Nós só íamos cansar, né? Porque, na verdade, ele precisaria de um direcionamento comportamental ali para a gente trabalhar. O que a gente faz no centro, às vezes, tá? Quando a criança ela é muito agitada, mas ela já está conseguindo sentar e tudo mais, a psicóloga, junto com a fono, trabalha naquele momento. A psicóloga fazendo o manejo e a fono fazendo a atividade, porque aí a gente consegue concentrar um pouco mais a criança. Ou, às vezes, a terapeuta ocupacional entra na sala de integração sensorial, que é uma sala super gostosa, cheia de aparelhos lá, e aí trabalha essa regulação da criança para que ela fique mais calma e ela consiga prestar atenção na outra terapeuta. Então, isso vai ser eterno? Não, porque daqui a pouco essa criança vai estar tão bem, entendendo toda essa rotina, e no começo é muito difícil dela entender ainda, mas ela vai compreender. E aí ela vai conseguir saber que aquele momento é com a tia fono, e ela vai sentar com a tia, e a tia tem as brincadeiras específicas ali para trabalhar a linguagem, para trabalhar essa parte de... essa parte oral, né, de MO, que a gente fala, e aí a gente vai estar trabalhando essa coisa toda também, que inclusive acaba estimulando o contato visual da criança. Ela aprende que para ela se comunicar, ela precisa da fala e ela precisa olhar para o outro. Então, é mais ou menos assim. Que essa pergunta... Sim, é que assim, essa pergunta se deve justamente ao fato de eu ter uma criança que se encaixa perfeitamente nas descrições que você colocou, né, dessas sensações quando a mãe recebe o diagnóstico, né? Então, quando ela recebeu o diagnóstico, isso no ano passado, quando começou a ver essa suspeita, então foi uma mãe que sentiu tudo isso, e devido à nossa proximidade, ela, né, compartilhou comigo todas essas angústias, a dor, até mesmo a dor, a frustração, só que o ano, né, está encerrando e ela ainda não conseguiu iniciar o filho em nenhuma terapia, em nenhum acompanhamento, e isso, né, tem gerado uma frustração para ela. Uma frustração muito grande, né, então... toda porta que ela bate, ela fala, parece que está tudo fechado, né? Eu sei. É um desespero tremendo. E agora, para você ter uma ideia, nessa época, Daniela, eu fui procurar atendimento fora daqui. Eu ainda sou uma pessoa que eu tive condições disso, né? Agora você imagina a mãe que só tem isso, né? Ela só tem nisso para se agarrar. E eu queria abrir a porta ali, sair abrindo sala e falar assim: olha, a gente precisa colocar todo mundo aqui dentro, com urgência, né? É muito angustiante para mim. Eu tô sendo muito sincera com você, porque eu, como mãe, eu sei o que essa mãe sente. E eu, como gestora, eu fico, às vezes, muito preocupada, porque a gente vê a angústia, né? E a gente está ali, parece que a gente não está se importando com isso, não. A gente está se importando sim. E isso é muito doloroso para a gente, porque a gente quer que essa criança evolua, a gente quer que a educação também, a gente trabalhe junto. Quanto antes a gente tiver ali a terapia, vai ajudar essa criança na escola. Então, para você ver que a gente não trabalha sozinho. É justamente essa preocupação, porque por não estar fazendo nenhum tipo de terapia, ou ele não está inserido em sala de aula.
houve uma dificuldade muito grande em adaptá-lo ao ambiente escolar. Então, assim, mantê-lo na escola já foi difícil. Hoje, a gente consegue que ele fique 2 horas e ainda assim com a mãe aguardando ali na salinha de espera, vamos por assim dizer. Porque ele não quer, ele não consegue ficar se a mãe não tiver isso, ou ele não consegue se adaptar ao ambiente? Ele não consegue ficar sem a mãe. Então, assim, por mais que ele explora todos os espaços da escola, mas ele não se atém a nada. E de tempos em tempos ele vai ali para ver se ela está esperando. Nós até tentamos fazer um trabalho de desapego dela ir embora e voltar um pouquinho antes, mas quando ele deu conta que ela não estava mais ali, ele regrediu nessa adaptação dele. Ô, Dani, então, teve mais alguma tentativa? Foi um dia só? Foram vários dias que vocês tentaram sem a mãe estar ali? Vários dias, Karina, vários porque dias. Porque a criança, ela precisa sair do foco da mãe, né? E isso vai ter que acontecer uma hora, até para essa mãe também ter vida, porque é muito difícil, né? Ficar ali, ela deve ficar frustrada também, né? E é difícil para vocês, porque vocês não vão saber o que fazer com essa criança quando ela tiver uma crise, né? Sim. O que a gente orienta, geralmente, é tirar o foco dessa criança da mãe. Olha, a mãe vai voltar, vamos ficar aqui agora com a tia, dá tchau para a mamãe, e ele vai chorar, e ele vai ficar nervoso, porque ele é apegado com a mãe. Mas a criança, ela precisa ter essa rotina para ela se adaptar. Ela vai precisar passar por essa dor. Não tem jeito, porque como qualquer outra criança, né? Ela vai precisar passar por isso. E ela precisa conviver com os demais, né? Ela vai precisar ver o ambiente da escola, ela vai precisar entrar junto com as crianças no horário de entrar, ela vai precisar depois ter o horário de comer junto com os demais, porque senão ela nunca se adapta. Então, ele tem essa, né? Ele tem, mas ele não aceita assim a introdução dentro da própria turma dele. Ele aceita estar no ambiente que agrada a ele, e geralmente são as turmas que estão mais agitadas, fazendo atividades mais agitadas. Isso agrada a ele. Quantos aninhos ele tá, Dani? Ele vai para a 4ª etapa o ano que vem. Ele fez 4 anos. É novinho. Olha, ele ficou 2 anos em casa só com a mãe, né? Foi. E, assim, até no CAE, ela fala assim que há uma dificuldade muito grande lá, porque ele não aceita nem ficar com a professora da educação especial, e ele fica todo o tempo junto com ela, e ela fala assim, e eu tentando entretê-lo para conseguir ganhar uns 40 minutos ali naquele espaço, porque ele fica o tempo todo querendo ir embora, chamando para ir embora. Então, assim, existe essa angústia, porque a gente sabe que as terapias iria dar, né, um ganho nessas condições. Ele teve diagnóstico recente? Ela começou a ir atrás o ano passado, Karina. Inclusive, ela fez acompanhamento com o Dr. Lee. Sim. E aí ela já foi inúmeras vezes aí, né, no centro para ver a questão da fila de espera. E como você disse, né, quando tem a possibilidade de recorrer a outros métodos, né? Mas já não é o caso dela, porque ela falou que ela já foi atrás de plano de saúde e, né, infelizmente, não tem a condição de estar fazendo pelo plano. É difícil mesmo, né? E às vezes tem que fazer um plano mais barato, que gera coparticipação. Então, vocês estão vendo isso? Como é difícil, porque tem a angústia de você não saber o que fazer. Quando você sabe o que fazer, você não tem recurso. É, né? Angustiante. Num desespero, porque você se culpa mais ainda, porque você vai falar assim, né? Nossa, se eu tivesse condição financeira, meu filho ia ter no plano de saúde pelo menos. Nossa, que droga que eu sou. E aí a gente começa a cair mais em depressão ainda, eu super entendo. Eu vou deixar aqui o meu telefone no chat para vocês. E depois você, Dani, me passa o nome da criança completo quando você tiver na escola, e eu vou verificar lá como que está o caso dela, porque às vezes não vai estar esperando tanto tempo assim. Né? E aí eu também tenho como acolher ela, conversar, levar ela para um curso de paz, lá já ajuda bastante. Perfeito. Tá bom? Estou colocando aqui para vocês. Deixa eu ver. Nada, imagina se tem mais alguma coisa. Não, só isso. Não? Ó, a Angelita tá...
está falando para mim que ela tem um irmão de 18 anos, só agora a mãe conseguiu um encaminhamento via UBS, né, a Unidade de Saúde Básica. Deixa eu ver se consigo ler mais para baixo aqui. Para avaliação e diagnóstico, os médicos negaram por quase 2 anos o encaminhamento, porque para eles meu irmão já não precisava, por ser adolescente, embora ele apresente vários sinais de autismo. Não, ele precisa sim. Precisa, porque se vocês procuraram é porque alguma coisa está comprometendo a vivência dele, a vida dele, né? Depois, Angelita, você me passa direitinho, eu não sei se foi lá no centro de autismo que vocês procuraram isso, ou foi outros médicos que ele passou durante a vida, tá bom? Se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou à disposição, viu? Duas dúvidas, Karina, sobre essa situação. Eu posso perguntar? Pode, claro. Tá, vamos lá. O meu irmão, a minha mãe, ela nunca se preocupou muito com essa questão. Só que nós, a família, sempre notamos que o meu irmão, ele era totalmente diferente de todas as outras crianças, inclusive a escola, mas nunca tinha tido um direcionamento. Então, meu marido falou para minha mãe, ele tem sinais de autismo, talvez dentro do espectro de Asperger. E minha mãe começou a querer procurar, e ela foi por várias vezes no posto, exatamente pela questão de não ter acessibilidade financeira a um plano de saúde. E no posto foi negado por várias vezes. Eu falei, mãe, retorna no posto, porque é direito, eles não podem negar. Então... Não pode. Até queria dizer para vocês que lá no Centro de Referência do Autismo, a gente não atende só criança, tá? É crianças, jovens e adultos, tá? Mesmo com autismo, porque geralmente quando chega numa fase adulta, sabe, Angelita, eles são encaminhados para atendimento na saúde mental, né? Porque aí já passa pelo psiquiatra adulto, faz um segmento lá na saúde mental. Mas existem alguns casos em que o atendimento ele é só por questão do autismo, a não ser que tenha alguma outra coisa associada. Eu vou explicar. Às vezes a gente tem jovens ali que não é o autismo que está comprometendo a condição dele de vivência, né? Com a família, ou com a escola, ou com qualquer outro contexto aí. Às vezes um estado de uma crise de ansiedade, às vezes é um estado depressivo, às vezes teve alguma ideação. Então, aí nós encaminhamos realmente para tratamento da saúde mental, porque aí é focado nisso, não é o autismo que está sendo prejudicial ali. São outras questões, entendeu? Mas, como no caso dele, ele nem tem o diagnóstico ainda, ele precisa passar por avaliação, e lá a gente faz. Pega meu telefone, que está aí, né, no chat, me manda uma mensagem, a gente marca para poder receber vocês lá, tá bom? Você lá, você marca comigo, você leva ele lá, a gente bate um papo, eu já consigo fazer um direcionamento melhor, tá bom? Aí eu te oriento, qualquer coisa, a gente entra em contato com o posto para você poder pegar esse requerimento lá para fechamento diagnóstico. É por isso que a gente pediu para minha mãe insistir. Por conta disso, ele é muito inteligente e ele vira e fala assim, vou aprender a tocar violão. Ele aprende, em 6 horas ele está tirando músicas, fazendo solo. Vou aprender a tocar guitarra. Tanto que hoje ele toca na Marciais Dragões, lá da Chiquinha Gonzaga. Ai, que bacana. Ele fala que vai fazer isso. Que bom. E esses comportamentos dele comprometem a vivência social? Ele tem alguma dificuldade dentro das características do autismo, por exemplo, né? A forma de falar, a comunicação dele é mais difícil. Eu digo a comunicação assim, dentro dos contextos de fala, da troca. Como a gente está conversando aqui, você está entendendo o que eu estou te perguntando, você vai me responder com contexto. Ele tem essa dificuldade? Ele não tem dificuldade da comunicação em si, mas como que eu posso falar? Você já assistiu Big Bang Theory? Já. Ele é bem Sheldon Cooper. Ah, entendi. Entendi. Ele é bem assim. Eu entendi.
pessoal das outras pessoas, ele é muito espontâneo, ele não tem aquele senso de cuidado com as palavras. Então, se você fizer uma pergunta, ele vai responder assim na lata, ele vai ser bem literal. Muitas vezes ele não entende muito sarcasmo, ele é bem Então, provavelmente, realmente, ele seja um autista leve. Olha, a gente tem autistas diagnosticados hoje lá, às vezes com mais de 30 anos de idade, tá? Às vezes a mãe e o pai vão para a devolutiva, né, da avaliação, a gente acaba percebendo que às vezes o pai é autista, né, ou até a mãe, né? Então, às vezes a gente vê que tem pessoas que tiveram uma vida praticamente normal, né? Nunca se perceberam assim, ou se perceberam, mas a família sempre achou muito parecido com outra pessoa que também podia ser autista ali, e nunca foi atrás, e acaba descobrindo que é autista também. Agora, uma outra dúvida. Você mencionou as famílias que muitas vezes conseguem um encaminhamento para diagnóstico. Ok, até aí tudo bem. Então, você percebe que a criança ela pode apresentar indícios de autismo, conversa com a família vai lá e consegue encaminhamento. Primeiro passo, até ela conseguir a consulta, o agendamento, todas as avaliações, é um outro tempo de espera, mas ainda assim o profissional, o educador no caso, ou o professor sabe como lidar durante esse período. Ano passado, na minha turma, tinha 2 crianças com indícios de autismo. Uma, ela não falava, ela não olhava nos olhos, ela era bem diferente, ela vivia no mundinho dela. Mas a mãe aceitou a proposta, tanto que tinha casos de autismo na família, e a mãe foi atrás e está em andamento. Já a outra criança, embora ela apresentasse sinais gritantes de autismo, ela tinha um comportamento que a gente percebia que precisava ali de atendimento imediato. A família só procurou. Hã? Ele vai e compra só a conta. Se não compra, passa na sorte. E compra. $5 a conta. Aí você compra. Oi, acho que alguém entrou aí. Ah, tá. Então, ano passado eu tinha 2 crianças na turma. Uma, a mãe compreendeu que precisava de ajuda e foi buscar. Mas não era tão severo. Já a outra criança, ela apresentava indícios gritantes, tanto que 3 educadores não conseguiam controlar a criança, não conseguiam lidar com a criança. Era muito severo. E a família não aceitava. Esse ano, a família foi encaminhada novamente, e mesmo a família sendo encaminhada, a mãe não aceitou, o pai não aceitou, tanto que eles pararam de buscar auxílio. E aí acaba gerando um impasse, porque uma vez que essa criança ela é severa, ela precisa de um educador só para ela, a família não corre atrás, essa criança não tem um educador, ela acaba ficando na turma. Então, gera 50 mil estresses extra. Nesse caso, como que proceder com a família para que essa família enxergue que, primeiro, o autismo é uma doença e, segundo, que ela buscando encaminhamento, tratamento, ela não é só para eles adultos que vai gerar algum benefício, é para a criança em si. Exatamente. Como que a gente procede com a família nesse caso? Eu acho que a gente tem que conversar sobre as dificuldades e sempre mostrar o futuro, sabe? Porque, na verdade, a família, às vezes, ela pensa só ali, naquele momento. A gente tem que colocar que, se ela correr atrás agora, lá na frente, isso pode ser melhor para todo mundo, principalmente para o aluno, né? Então, eu acho que ter uma conversa franca com a família é importante, vocês não deixarem de cumprir o papel como professor, de falar realmente o que vocês precisam orientar. A orientação para ela foi feita, né? Passar isso para frente, para a coordenação de vocês, para tudo mais, porque tem outras pessoas que podem também chamar essa família lá para poder orientar, né? Vocês não agirem sozinhos nunca, né? Buscar o apoio aí, né, de todo mundo da secretaria e as pessoas, né, que são de referência para vocês. E às vezes pedir ajuda para intervir com essa família. Eu acho que é importante isso, porque senão vocês ficam, vou até usar um termo aqui batido, mas a gente fica enxugando o gelo, porque as coisas não caminham, a criança não evolui,
a família não busca ajuda, né? E a gente não tem muito o que fazer, né? Então, eu acho que essa conversa franca precisa existir. A família, às vezes, pode ser que ela não vai gostar, né, de estar sendo pressionada a correr atrás, porque ainda pode estar existindo ali atrás essa negação, toda essa coisa, né, tá passando por isso, ela está passando por isso ainda, esse diagnóstico é recente ou a criança não tem diagnóstico? É recente. Ele era nosso aluno ano passado, ele já tem. Sim, ele era nosso aluno no ano passado. Esse ano eu mudei de unidade, mas a mãe do meu ex-aluno, ela continua na mesma unidade. E ela falou para mim, Angelita, você não tem noção, a educadora daquela criança está surtada. Mas por quê? Porque a família se nega a ir atrás, a família se nega a aceitar que a criança tem autismo e precisa de ajuda. Tem que sim. Você sabe que a gente recebe muitas vezes comunicado, né, de outros locais e até da educação também, para saber se a criança está passando em intervenção, porque a mãe está sendo, às vezes, orientada, e aí, às vezes, a mãe fala assim, mas lá a fila de espera é muito grande, eu estou aguardando ainda. E aí a gente entra lá no nosso sistema e muitas vezes ela não procurou o serviço da rede ainda, né? E é porque pode ser que ela esteja ainda nesse estágio, né, de não aceitação, de dificuldade de entender, mas a gente está lá para isso, então vocês também podem encaminhar para lá, né? Fala, vai lá, conversa com a Karina, eu estou lá todos os dias, eu abro agenda às vezes para receber mães que precisam ficar mais tempo conversando e entendendo melhor sobre isso. Então a gente não deixa de orientar, viu? O que você precisar. Se você precisar passar essa mãe para a gente também, para a gente poder dar, né, uma ajuda aí para vocês, a gente está à disposição. Eu agradeço. Tá bom, estou à disposição lá. Tá aí o telefone para vocês. Aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Isabel, que bom que eu respondi. Se você precisar de mais alguma coisa, qualquer dúvida, também estou à disposição. Tá bom? Tem mais alguém? Alguém mais tem alguma? A Andréia tem uma outra dúvida também, né? No chat. Andréia? Uma outra dúvida. Acho que não, ela só disse que ela é para entrar com a câmera ruim. Será que eu não respondi? Eu não respondi alguma coisa, Andréia? É do neto. É esse? Isso. Tá. Meu neto foi diagnosticado em 2018 com autismo e de 2016 a 2018 ele fez terapias no Espaço Crescer, onde ele evoluiu muito. E o maior problema dele é ir para a escola. Ele não gosta de ir para a escola, não sabe ler letra cursiva, e ele pontua, vou fazer. Ele fala, vou fazer o que na escola, se eu não sei ler. Mas na aula de AE ele vai, porque é um tempo menor e é 1 hora apenas. Minha dúvida é normal o autista não gostar de ir para a escola? Ter esse bloqueio de aprendizagem? Ver a matéria hoje de manhã e à tarde já não lembrar mais do que aprendeu? Eu vou falar uma coisa aqui para você, Andréia, como eu disse lá na questão das comorbidades, o autista, principalmente quando ele tem, né, eu não sei o caso do seu neto, mas ele pode ter uma deficiência intelectual associada, ele vai ter uma dificuldade de aprendizagem maior. Ou quando ele não tem uma deficiência intelectual aí presente, ele pode ter um déficit de atenção específico, ele pode ter um transtorno de aprendizagem também associado e ele não conseguir aprender. Né? Então, dentro disso tudo, causa uma desmotivação desse aluno em estar participando das atividades escolares. Né? Ele vai ter uma resistência maior. É o que acontece com a gente quando a criança ela é bastante comprometida ainda, ela não fala, e a gente começa a apresentar demandas na saúde, na terapia, onde aquilo é muito para ela. Ela vai começar a chorar, ela vai começar a querer sair da sala, ela não vai querer entrar na terapia, então isso acontece, né? E é da mesma forma que pode estar acontecendo com o seu neto. Precisaria fazer uma avaliação do que ele está tendo de dificuldade na escola, né? Eu não sei se ele tem cuidador, se ele não tem, precisaria saber de mais algumas coisas, assim, para poder te ajudar, mas às vezes está tendo uma desmotivação justamente por isso. Não é o autismo que faz esquecer o que aprendeu de manhã, tá?
pode ser outras coisas aí que estejam acontecendo que a gente precisa avaliar melhor. Muito obrigada, Karina. De nada, imagina. E me ajudou bastante as suas respostas. Ai, que bom, que bom. Tá aí meu telefone, se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem, viu? Tudo bem, muito obrigada. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, não tem. Não tem mais nenhuma aqui no chat, né, Reginaldo? Não, não achou nenhuma. Tá certo. A gente tem mais uns minutinhos aí. Se alguém quiser aproveitar para poder tirar dúvida, eu estou à disposição. Alguma dúvida sobre o centro? Alguma dúvida sobre o que a gente falou em relação às mães? Sobre como vocês poderiam abordar em alguma situação a mais? Tudo certo? Então, eu acho que a gente concluiu, Reginaldo. Então tá. Eu acho que sim, né? Tá bom? Então, agora a gente vai... acho que a data do próximo encontro nosso... Acho que é dia 24, né? Não, acho que é dia 10 agora de... Ah, tá, é. Dia 24 10 de presencial, novembro. né? É presencial. Tem algum tema específico que vocês gostariam que eu abordasse? Eu estou preparando algumas coisas, mas quando a gente fala de relação aí, família, escola, eu acho que é bem dentro disso que a gente discutiu hoje. Né? A gente não tem um conteúdo muito grande para falar disso, a gente tem mais dúvidas para tirar aí de situações reais, né? Mas eu me coloco à disposição caso vocês tenham alguma indicação de alguma coisa que vocês queiram, aí que vocês ainda não falaram. Porque essa parte técnica do autismo, eu acho que as meninas falaram bastante para vocês, por isso que eu não trouxe isso hoje para cá. Vocês querem sugerir alguma coisa? Querem deixar livre para eu decidir aqui para vocês? Fica livre, então? Não, será online, Daniela, o próximo encontro. Vai ser online outra vez. Acho que o presencial vai ser Dia 24. Dia 24 de novembro. Que aí acho que é o encerramento, né, Reginaldo? Isso, é a última. Eu acho que é a última. É a última. Tá todo mundo dizendo aqui para deixar livre Dia para eu 10 escolher. é online. Dia 10 é online de novo. E dia 24 a última presencial. Isso aí. E aí a gente vai se ver lá, vai se abraçar. Tá bom? Certinho. Então, gente, muito obrigada, viu? Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada por me ouvirem também. E ter, né, eu ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho desse lado aí dos sentimentos aí dessas mães e dessas famílias, para que vocês abram um pouquinho a mente em relação a essa dificuldade que todas elas enfrentam pelo não entendimento. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada de todo o coração. Obrigada, Reginaldo, pelo apoio também. E obrigada à Secretaria de Educação por mais essa oportunidade, a Clélia Mara, a Cássia Canato, a Patrícia Bertocchi, que sempre me convidam aqui para poder estar com vocês. Obrigada mais uma vez. Nós é que te agradecemos. Um beijo para todo mundo, viu? Presença. Obrigada, Reginaldo. Obrigada mesmo. Um beijo a todas. E eu queria falar para vocês curtirem aí o final de semana prolongado. Tá bom? Beijão para todos. Boa noite, viu?